Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, que é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Hoje a gente está aqui muito conectada. Eu sou Roberta Budi, apresentadora desse podcast. Aqui ao meu lado, minha conexão total, Lari, minha garota prodígio. Lari, conta aí como é que tá esse episódio hoje. Por um momento achei que você ia esquecer de se apresentar. Jura? Não, mas é que às vezes eu mudo, vai de um jeito né? que o pessoal já espera, entendeu? Então A eu gente sou a muda. garota prodígio. Meu nome é Larissa Azevedo, pra quem Vai, não Lari, sabe, porque eu acho que vai. me procuram no Instagram como garota prodígio agora. Mentira. Eu sou a Lari da Dharma Condo, né, Roberta? É isso. E hoje a gente tá assim, numa mesa muito robusta, uma mesa pesada, com mulheres super poderosas do mercado condominial. E eu vou apresentar uma delas agora para ela falar um pouquinho do negócio dela e quem ela é. Eu tô aqui com a doutora Catrine Quintanilha. Obrigada, doutora Catrine, por estar aqui com a gente e aceitar mais uma vez estar aqui conosco, né, Roberta? É isso aí. Imagina, eu que agradeço o convite, Lara e Roberta. Eu sou Catrine Quintanilha, sou sócia fundadora do Quintanilha Fontes Advocacia, um escritório especializado em direito imobiliário, condominial e contratual. E nesse caminho do mundo condominial me encontrei com essas mulheres maravilhosas e estou aqui hoje para a gente falar com A nossa querida Beatrícia Tenório, CEO da InfoKings. O que faz a InfoKings, Bia? Eu me senti as meninas super poderosas. Lindinha, florzinha, docinho, tem que botar mais uma. Então vai, quem é você? Eu queria ser a florzinha, que é bem ogra, assim. É? Combina comigo. Ah, eu não Essa é sei. docinho, florzinha. Quem que é é docinho, fofa? é a mais fofa. Quem que eu seria nessa rodada? Eu acho que você seria meio docinho A também. docinho? E eu já não sei nem quem eu sou, gente, nessa aí. A gente... Mas a Bia sabe quem ela é. Conta pra gente. Eu sou Beatrícia Tenório, sou CEO da InfoKings, uma empresa de 25 anos no mercado de controle de ponto e acesso. Estou aqui com clientes, amigas, advogadas, todas Verdade, queridas. né, Bia? Você A gente- tá bem aqui na Eu tô roda, aqui, né? eu tô aqui em casa Cliente, hoje. cliente. Cliente. E a gente vai falar hoje sobre... Eu também tô. É verdade! Gente! Eu também tô. Só eu não tô. Quero fazer obra no seu condomínio e no seu, tá? Combinado? Pode deixar. Pra gente deixar essa roda bem fechadinha. Ó, eu aqui. tô vendo um aí, Então, maravilha. Bom, qual que é o assunto de hoje, Larissa? O assunto é sério? O assunto é seríssimo e eu vou deixar, na verdade, até abrir aqui para que elas expliquem a seriedade desse assunto e a conexão do jurídico com uma empresa de tecnologia. Que sentido é esse dessa conexão? Expliquem pra gente. Posso contar uma história? Pode, Primeiro? pode. Eu adoro Que- lúdico. Vamos de história. Há um tempo atrás, uma delegada teve o seu carro quebrado e ficou sem bateria no celular. Pegou um Uber, foi pra casa, chegou em casa e não conseguiu entrar. Por quê? Porque ela não tinha o cadastro dela de pedestre. Ela estava sem telefone, iam ligar entrar pra no ela no condomínio. condomínio dela. Iam ligar pro celular dela e ninguém ia atender. Ela não tinha o cadastro dela como pedestre, ela só tinha o cadastro dela como veículo. E o porteiro não a conhecia. E aí, como é que entra? E ela conta, né, que ela ficou uns 20 minutos, se identificou, ele falou que não tinha o cadastro, que não podia liberar e tudo mais, até que ela falou assim, olha, você pode ligar para a vizinha do apartamento do lado e falar que eu estou aqui e tudo mais. E ela ligou, a vizinha reconheceu e ela entrou. E aí o vídeo começa assim, você sabe o que eu vou fazer com esse funcionário? Que Você já headline, hein? imagina Que as que piores headline, coisas, hein? né? E ela falou assim, amanhã eu não vou dar parabéns para ele, mas no dia seguinte eu vou, porque ele fez o serviço dele. Super Não treinado. importa se eu sou uma delegada de polícia, mas existe uma regra dentro do condomínio que para acessar o condomínio tem que ter cadastro, que caso não tenha, tem que ligar para o morador daquela unidade e não tinha ninguém com quem ela pudesse falar. Então, isso traz uma sensibilidade para o assunto que a gente vai falar agora, que é controle de acesso, E que é biometria facial, que é aonde vai a tecnologia, aonde vai o direito. Então, eu vou passar a bola para você. Até antes da doutora Catrine falar, eu queria falar uma coisa. Esse relato que a Bia dividiu agora com a gente é uma das maiores dores que nós síndicos temos nos condomínios, que é a segurança, que é o controle de acesso. E na maioria dos condomínios não funciona. Não por causa da empresa que tá lá, às vezes não por causa do porteiro, mas na maioria das Por causa vezes dos moradores. por causa dos moradores, que quando olham para sua individualidade não entendem
a proporção que aquilo tem pro Da segurança coletivo. do coletivo. A gente está falando de direito individual e direito coletivo. É isso. E aí é onde entra você, Catrine. Condomínio é direito coletivo na raiz, né? Esse é sempre o nosso guia para tomada de decisões e para as opiniões. Mas essa história super positiva que a Bia colocou, ela tá também no contexto de muitas críticas que surgiram na mídia recentemente a respeito da concessão, né, do cadastro, da autorização do indivíduo de fazer o seu cadastro, se permitir tirar uma foto da sua face, que é a coisa mais indelegável que a gente tem, né, a coisa mais intransferível, não existe nada que seja mais nosso do que o nosso próprio corpo, por conta do mau uso que poderia ser feito com esses dados, com esse dado, né, tão personalíssimo. A gente está vivendo aí uma onda de fraudes que acho que nunca foi vista, né? Porque da mesma maneira que a tecnologia é utilizada para o bem, para construir novas coisas, novas soluções e segurança, ela também acaba sendo utilizada para fraudes e para coisas ilícitas. Hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação do INSS falando que o meu benefício estava sendo suspenso porque a minha prova de vida não estava em dia. Se eu sou uma idosa, eu aperto ali correndo, porque era um robô que falava super direitinho, falando com a minha prova de vida. Então, assim, eu imagino a quantidade de idosos que essa fraude nova vai pegar. Assim como essa, que eu dei um exemplo aqui do dia de hoje, a gente não sabe o que pode vir amanhã. E aí, o receio, né, e eu acho que também um pouco de sensacionalismo na notícia, porque a gente vai tentar aqui desmistificar essa história, gira em torno de, e aí, eu posso dar? É seguro? Ou eu devo me recusar a dar a minha biometria facial para cadastro para eu acessar o condomínio? Seja eu condômino, morador, seja eu um visitante. E aí eu já vou adiantar aqui minha opinião rapidinho para a gente passar a palavra, que eu acho que a biometria facial é uma das formas mais seguras, inclusive do ponto de vista jurídico, de acesso e controle de acesso. E como a gente está falando de novo, volta ao coletivo, a gente falando de condomínio, a gente está falando de proteção do coletivo, não é individual. E aí, por isso, de novo, eu acho que essa é uma das formas mais seguras e totalmente, e se bem feita, né, se feita dentro de um programa de treinamento do corpo ali que vai operar esse sistema, ela é totalmente legal também, amparada pela LGPD. Vou passar um pouquinho para a Bia aqui, para ela dizer por que a gente está cumprindo tudo. Não, eu até tenho uma pergunta para casar com essa pergunta da Catrine, Bia, que é o seguinte. Eu, como síndica, a gente fala assim, Lei de Proteção de Dados, né, LGPD. A responsabilidade é do síndico. O síndico tem o dever da guarda dessas informações. E aí o síndico surta. Meu Deus, eu contrato uma empresa de tecnologia, de controle de acesso. Eu estou delegando também parte dessa responsabilidade para a empresa, porque ela passa a ter em si, né, deter essas informações. Como é que é esse processo? Como é que essa informação ela fica guardada na empresa? Explica pra gente assim de maneira bem leiga. Tá. Vou começar para você o seguinte. Existe um aparelho, existe operadores no meio desse processo e existe um servidor, uma casinha para esses dados estarem, tá? Quando a gente implementa um aparelho ali, a gente precisa colocar quem pode e quem não pode. Isso pode ser controlado no próprio aparelho ou através de um sistema, tá? Quando você coloca isso no próprio aparelho, você vai cadastrar a face da Roberta e aí você tem uma programação no aparelho onde você pega essa foto e transforma ela numa template. A template nada mais é do que pegar os traços da Roberta, colocar num papel milimetrado, essas interseçõezinhas que a gente vê aqui, onde tiver interseção, a gente vai dizer que aquilo ali é uma ponta. E aí você dá um percentual de erro, de 10%, de 20% e tudo mais. Se você chegar a um percentual de erro 0, você consegue fazer com que gêmeos idênticos acessem aquele local sabendo quem é quem, tá? Existem aparelhos que não conseguem fazer isso, porque são tecnologias mais rasas, e existem aparelhos mais complexos que conseguem fazer isso. Então, eu peguei uma foto da Larissa, joguei no papel milimetrado, calculei as interseções, salvei aquela template. No sistema. No sistema ou na memória do aparelho. Mas eu digo assim, não vai ficar disponível. Não. O aparelho, ele tem um login de senha para você poder acessar. Pode ser a face do administrador ou pode ser um numérico, por exemplo. Ou eu posso pegar todos esses dados e jogar em nuvem.
num servidor como, por exemplo, da Amazon, que tem políticas de segurança muito restritas. Em nenhum momento, quando a gente fala de tecnologia, a gente pode dizer que nenhuma tecnologia é inviolável, mas todos esses servidores trabalham com a maior performance possível para evitar o uso de hackers. E essas informações estão ali. Só que o que acontece muito? Nós temos operadores ali, que muitas das vezes esses operadores são os porteiros, os zeladores, a administração do condomínio. Ou muitas das vezes isso fica com uma pessoa como síndico que não tem um conhecimento de tecnologia e acaba compartilhando essas senhas, esses acessos com outras pessoas. Ou não só de tecnologia, mas também de ciência, quais são os limites que ele pode, né, ultrapassar ou não. Exatamente. Então, na maioria das vezes dos dados, onde você tem esse furto de informação, eles acontecem pelos operadores. Vou dar um exemplo que eu estava conversando hoje com a Catrine. Eu tenho um condomínio que usa um aplicativo que tem controle de acesso, CFTV e tudo mais. O morador queria ver no CFTV se alguém bateu no carro dele. Só que a gente acaba discutindo se o morador pode, se não pode, se tem que pedir alguma autorização. A partir do momento que o porteiro volta a gravação, abre e deixa ele filmar, deixa de ter uma lei de proteção de dados ali, porque o operador daquele fato não tem um conhecimento legal para isso. Então, o problema não é a tecnologia em si, é a forma com que se utiliza a tecnologia. E aí vem um morador e fala assim, eu não quero cadastrar minha face porque vocês vão pegar meus dados. Gente, posso ser desagradável Pode. um minuto? Vocês já fizeram busca no Google de alguém que você quer ver uma foto? É só você jogar o nome. Gente, pelo amor de Deus. Você jogar Roberta Bush, vai aparecer 50 fotos minhas. Não, de e aí 20 anos. Você pensa, que até segurança agora. é essa que eu Você quero entende? pra minha Todos face? os meus perfis de Instagram estão ali, com a minha cara. Exatamente. Então, eu sei que existe todo um questionamento, que o jurídico traz toda uma questão. Mas assim, gente, hoje A gente vive numa realidade a gente muito vive numa virtual. realidade A que a gente nossa se imagem está em colocou, qualquer né? lugar. Somos, no final das contas, escravos da tecnologia. Mas, de qualquer maneira, isso aí que você falou é importante pelo seguinte. Como a Bia falou, a gente tem a falha do processo, se houver, ela está na operação, né? É possível vazamento de dados, como ela falou, mas isso é uma situação extremamente pontual e difícil de acontecer. Mas por conta do receio de 1% de chance de acontecer isso, as pessoas se acham no direito de dizer, eu não quero fornecer a minha biometria facial para cadastro nem no meu próprio condomínio. E aí, quando ela faz isso, ela diz o seguinte, então você vai ter que me oferecer uma outra forma de entrar, porque eu tenho um apartamento aí dentro, moro aí dentro, eu tenho que entrar. E aí o síndico, às vezes, pergunta muito recorrente no escritório, como que eu faço nessa situação? Eu preciso fornecer a ele uma outra forma de acesso? E aí existem discussões. A minha opinião não é unânime. A gente não tem, no jurídico, um consenso sobre isso. Então, se você estiver sentado aqui com outro advogado, ele provavelmente pode te dar uma outra resposta. Mas existem advogados que vão dizer, sim, ele tem o direito de não te oferecer, não ter que te dá esse dado dele, porque é personalíssimo, ele dá se ele quiser. E aí você tem que dar a ele uma outra forma de acesso, seja um QR Code, seja um tag, seja um cartão e etc. Outros advogados, opinião a qual eu me filio, dizem o seguinte, olha, nesse caso do condomínio, prevalece o direito da coletividade de ter segurança. Então, uma vez que o processo de instalação de acesso por meio de biometria facial tenha sido corretamente aprovado dentro desse condomínio, leia-se, o síndico convocou uma assembleia específica com esse tema na pauta e etc., e isso foi aprovado, me parece que o direito de segurança daquela coletividade que escolheu ser protegida desta maneira prevalece sobre o direito individual dele não querer dar um dado que será corretamente tratado. Sim. O importante é você ter uma política de dados, exatamente. Então, na minha opinião pessoal, existe divergência. Eu não estou dizendo aqui que esse é o consenso do direito, prevalece o direito de segurança daquela coletividade. Mas outras pessoas vão dizer que sim, o condomínio tem a função de dar um outro meio de acesso. E isso complica para o síndico. Porque ele vai ter que ficar ali, e aí, como é que eu faço para ter esse cartão? Mas é viável, não é inviável. Existem tecnologias com criptografia, então
um anel 17 serve no meu dedo, serve no seu. Mas um anel 17 com o nome Catrine Quintanilha serve no só meu. vai servir no seu dedo. Então, assim, é possível fazer isso. A grande discussão que eu acho que vale lembrar e fala muito sobre o nosso trabalho no ramo condominial é a seriedade que cuidado esse trabalho está sendo com os dados. executado. Porque hoje existem profissionais no mercado que são simplesmente instaladores, que não conhecem de tecnologia, que não conhecem os protocolos do aparelho e que simplesmente colocam, vou botar um facial aqui que vai ser mais fácil. Ninguém vai perder a chave. Porque a grande discussão também do acesso é a quantidade de chaves que o morador transita, a perda das chaves, o custo disso, porque se um morador perde a chave, o certo é trocar o miolo daquela chave e fazer chave para todo mundo de Nossa. novo. Então, Inviável isso hoje, né, Não, gente? hoje é então, e sem contar que na maioria das vezes o nosso celular hoje ele paga, tudo. ele recebe, ele liga, ele envia e-mail, ele gera provas contra a gente e contra os outros. Então tá tudo ali na palma da mão. Então o que eu acho que fica muito claro pro síndico que quer ser tecnológico é o seguinte: eu preciso me cercar de profissionais Uma que empresa tenham idônea, conhecimento do que vai ser feito. Porque eu vou dar... E me ajudem a explicar. Eu acho que isso é importante. Uma boa comunicação com aquelas pessoas, para elas se sentirem seguras. Uma empresa especializada, Então, por exemplo, porque uma se a empresa InfoKings- especializada, ela ajuda o Ajuda síndico, o porque ela síndico. já passou por situações parecidas, ela já tem um posicionamento jurídico, já tem parecer sobre o caso, Exatamente. e Então, óbvio por exemplo, que vai facilitar aí. vai aprovar uma biometria facial. Tem ali 3 concorrentes, etc. Você levando essas pessoas, ou então aprovando numa próxima reunião, ou então num café com moradores, chamar a InfoKings para explicar, olha, aqui o acesso vai ser desse jeito, você vai tirar sua foto, isso vai ser transformado num template. Depois que ele está dentro da nuvem, isso não vai gerar uma foto de novo. A única forma de se ter uma foto por meio disso aí, da sua face, é tirando uma foto do próprio equipamento, com uma qualidade questionável. Essa foto com essa baixíssima qualidade não vai servir para você abrir uma conta, etc. Não. Então, quando você tem alguém que dá essa instrução, fica muito mais fácil de ser aceito. Mas eu não posso ir numa reunião. Pede para a Bia gravar uma pílula e manda para o WhatsApp para todos os seus moradores. Faz uma circular. Faz mais do que isso, agora entrando na parte jurídica, uma política de tratamento desse dado. Então, o que eu estou dizendo? O que é uma política adequada de tratamento desse dado? Olha, morador, agora está instituído, a partir do dia tal, vai entrar em vigor o nosso acesso por biometria facial. Enquanto você morar aqui, você vai ter que fornecer esse dado. No dia que você deixar de morar aqui, você tem que avisar a administração e, nesse período, em 72 horas, o seu dado vai ser excluído. Nós vamos mandar para você a comprovação de que não vai constar mais na lista, e etc. Enquanto estiver aqui, esse dado vai ser acessado pelas pessoas X, Y, Z. Nós temos os mecanismos de acesso aqui apenas com determinadas seguranças. Eu, síndico, acesso todos os dados. O pessoal da administração acessa com as restrições X, Y, Z. Os porteiros nunca acessam o sistema, eles só cadastram. Então, mostra para as pessoas quais são as regras do jogo. E né? isso tira o mito, porque o que eu escuto muito é o seguinte: mas os idosos não vão conseguir usar. Eu tenho um condomínio que é entre a Urca e Botafogo, que 90% do público são idosos. Lá a gente colocou controle de acesso, controle de veículos, interfonia via SIP. Os idosos acharam fantásticos eles não precisarem mais levantar e ir lá até a cozinha atender o interfone. Porque o telefone está na mão deles, eles estão jogando o joguinho lá, eles estão falando com o neto e tudo mais. Então, o que é preciso ter ciência é que a tecnologia, se bem utilizada, ela é um facilitador. E com um respaldo jurídico, com uma empresa que tem toda uma política de privacidade de dados, isso fica muito mais tranquilo. Eu acho que essa é a chave, é a política de privacidade de dados. Porque, por exemplo, eu como moradora, a gente está falando desse assunto. Eu não teria medo da foto, porque tem foto minha em qualquer lugar, da fraude. Eu teria medo de vazar esses dados e, de repente, entregar para uma pessoa que vai saber que eu moro ali. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não precisa da minha foto para mostrar que eu moro ali. Entendeu? Mas olha como é sensível esse assunto. Você consegue, como moradora, vou pegar um exemplo. Larissa é a síndica do nosso condomínio. Moramos lá. Ela precisa passar para a empresa o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone.
Você vai receber uma notificação no seu WhatsApp, você sozinha vai cadastrar os seus dados. O ideal é que a Larissa, como síndica, tenha os seus dados ali para qualquer eventualidade que aconteça. Eu entendo dessa forma, é uma visão minha. Que ela tenha os seus dados, porque, sei lá, amanhã ou depois acontece alguma coisa na sua casa, ela precisa acionar alguma coisa, ela tem pelo menos os seus dados básicos ali, cadastro. Ela tem o direito de ter como... Mas você vai fazer um autocadastro. Uma vez que não você... vai passar por ninguém. Não vai passar por ninguém. O que geralmente os seus dados vazam, que passa por alguém, é quando o seguinte, a Larissa fala assim, seu João, pega os dados da dona Roberta, da dona Beatriz e da dona Catrine. Aí o seu João fica com aquele papel lá, circulando pra cima e pra baixo. Aí ele tem o número do seu telefone, o seu e-mail. Aí fala assim, já tô jogando muito no bet, minha mulher vai descobrir. Vou jogar com os dados da dona Roberta. Deus me livre. Não, e olha só, é um zelo que a gente pensa para algumas questões e não pensam para outras. Por exemplo, se você jogar o meu nome no Google, você vai ver que eu sou vinculada à empresa da Armacondo, Gestão Humanizadas. Você vai ver que eu passei para a Unidade Federal do Rio de Janeiro e vai ter meu CPF junto à minha aprovação. Então, assim, o que a face torna menos perigoso ou mais perigoso do que todas as outras informações que já estão na rede. Houve essas situações, né? E aí é por isso que eu falo que circulou na mídia algumas notícias com caráter muito sensacionalista que a gente está cansado de ver. Eles querem alguma notícia nova, né? E aí eles deturpam a situação para dar uma notícia. A gente está acostumado já a ter esses rompimentos de tecnologia e vazamento de dados. E aí pegaram carona nessa história de que tentaram abrir uma conta para receber dinheiro desses negócios que fazem fraude por telefone, para receber o dinheiro da fraude em nome de alguém que a biometria estava disponível por conta de um cadastro em condomínio. Mas não é possível isso acontecer. Esse fato, muito provavelmente, ele é mentiroso, porque não é possível, com uma foto extraída de um equipamento, você abrir uma conta digital. Não é possível. Isso não é eles pedem para aproximar, para tirar, pra e tirar é óbvio que estão vendo que é uma foto, Exatamente. Né? Então não é possível. Então, o que a gente precisa ter é um pensamento na coletividade, e aí eu acho que entra muito a importância da gestão profissional. Quando eu acho que todo síndico tem que ter uma gestão profissional, seja ele orgânico ou externo. Mas a gente vê esse cuidado muito maior no síndico profissional, que tem isso realmente como ali a sua vida, né? A sua vida profissional gira em torno de ser síndico de vários condomínios. Essa coisa de botar um acesso por biometria facial no condomínio é fácil para todo mundo. Para qualquer síndico ele consegue. Agora, uma preocupação de como eu vou instalar isso da maneira mais correta para a minha coletividade se sentir segura, com uma empresa correta. O síndico orgânico, ele tende a visar o custo apenas. Eu vou contratar a empresa mais barata do mundo. O síndico profissional vai ter um cuidado de pensar, puxa, eu preciso fazer uma política, eu preciso ver se a InfoKings tem uma política, eu preciso comparar que níveis de segurança a InfoKings vai me dar em relação a uma outra empresa do mesmo setor que está brigando ali por preço, mas não tem os cuidados que a InfoKings tem. Aí a gente sai de custo para valor, né? E eu acho que é a maior discussão que a gente tem que ter dentro do ramo condominial. É o valor daquela prestação de serviço. Hoje eu conversei com uma pessoa e falei o seguinte: para mim, hoje, o maior valor é o tempo que eu não consigo voltar. E o síndico, quando ele se dedica muito às questões operacionais, e que essas questões de falta de controle de acesso, até mesmo a falta de controle de ponto, trazem para o síndico... A gente vai falar desse assunto aqui também, né? Que eu acho que tem tudo a ver. E aí deixam ele num universo operacional onde ele deveria estar se dedicando ao estratégico. E eu posso até trazer uma case minha. Como eu virei cliente da InfoKings, por exemplo. Eu tinha um ponto biométrico no meu condomínio, que eu fiz a contratação por via própria, pesquisei ali, contratei, e eu não tinha nenhuma empresa que fez essa ponte, que fez essa instalação, que fez essa assessoria. Eu só contratei, o ponto chegou lá, eu mandei um eletricista instalar, eu mesma fiz o cadastro dos funcionários e esse ponto nunca funcionou. E eu não sabia quem recorrer, e aí eu ligava para a empresa que era operadora ali da máquina e ela não resolveu o meu problema e foram se passando meses. E aí eu conheci a Bia através de um clube que todas nós participamos em comum.
E eu falei, Clube Bia... W Condo, gente. Segue o clube também. E eu falei, Bia, me ajuda porque eu tô nessa situação aqui. Eu preciso sair dela e assim, eu tenho um ponto, eu pago esse ponto e eu continuo fazendo a folha manual e eu tenho essa gestão de folha. E eu fui aprender com ela. Lari, a gente tem na empresa um braço que faz essa gestão de folha. É uma preocupação que eu posso tirar de você e abraçar isso para ser sua parceira. Então, explica um Muito pouquinho bom. mais sobre isso também, como é que funciona essa gestão, Mas Bia. antes disso, isso também tem uma questão com a biometria, porque o funcionário tem que botar o rosto ali. Exatamente. A gente volta para o assunto da biometria. A gente estava falando de morador visitante e visitante, né, quando acessa o condomínio. Agora a gente já está falando do empregado quando ele tem que fazer a biometria ali para marcar o ponto. Exatamente. É o mesmo assunto, porque esse dado também tem que ser É cuidado. o mesmo assunto, mas aqui me parece que a gente tem menos uma discussão jurídica sobre a possibilidade, sobre o direito do empregado negar esse dado ao empregador para fazer o controle de acesso. A gente tem diversas modalidades de controle de ponto, né? Sim. Agora entrando no controle de ponto, tem a biometria, enfim. Pelo amor de Deus, não tenhamos cartão de ponto, tá? Isso aqui é o pedido que a advogada Já deixa para passou, vocês. gente, já passou. Passamos daquela maquininha assim. E pior, né? Nem aquele e a ponto folha, corrido, a ponto folha- inglês, né? Que chama, né? Britânico. Que não pode ser, tem que pelo menos ter ali o valor. Mas tanta fraude Gente, que pelo acontece. amor de Deus, Mas não. enfim, precisamos ter no mínimo uma biometria aí de dedinho. Mas quando a gente vai para essa questão do ponto de funcionário, me parece que o funcionário tem menos direito a essa discussão de vou dar ou não Entendi. vou dar. Porque ele tem ali um compromisso de permitir. É uma outra relação, né? Exatamente. Da forma como o empregado disser que aquele controle será feito, ele tem que conceder o seu dado. Agora, também precisa ter uma política de isso. dados muito bem estabelecida. Um contrato de trabalho, e eu como advogada aqui de condomínios e de empresas, principalmente de empresas que também advogo muito para empresas, a gente tem que ter o cuidado de ter um contrato que não seja aquele modelão de contabilidade que vá trazer essas questões. Que por exemplo, a gente já teve eu tenho uma empresa que trouxe pra gente uma preocupação de meus funcionários estão dizendo que não vão bater o ponto porque precisam usar o celular próprio. Então, tudo bem, não tem problema. A gente altera o contrato de trabalho dizendo que agora ele vai ser obrigado a utilizar a máquina dele. E é isso. E a gente tem esses Conheço recursos. esse caso aí. Conheço particularmente esse caso. Eu não queria dizer nada. E aí, assim, a grande verdade é que no meio do caminho a gente conheceu a Bi e ela trouxe uma solução que super se adequou, né? E é uma questão para o síndico também, né, Larissa? Com certeza. O ponto do funcionário. A gente teve uma questão na Franco, que até eu trouxe para a doutora Catrine, né, de ponto, onde tinha fraude no ponto. E aí veio a Bia com essa solução de um equipamento... Bia foi heroína de algumas Foi pessoas, heroína, né? não. Resolveu o meu problema, gente. Todo dia era história. Olha Que não só, ia bater o ponto Roberta, com eu o fico celular. muito feliz de ouvir isso. E eu costumo brincar. Eu acho que eu falo isso muito. O meu propósito todo dia é acordar e dar 100% do que eu posso entregar. Não faz sentido para mim trazer, sei lá, 200 páginas de legislação trabalhista pro meu cliente, onde a gente possa dividir isso. Eu e Catrine agora ficamos conversando sobre legislação, porque operacionalmente falando, o DP fala de uma forma e o advogado fala de outra, mas ambos caminham para o mesmo sentido. Então, assim, o que eu vejo hoje da relação trabalhista, e aí agora eu vou cair para a relação trabalhista, é o seguinte: ninguém pega na mão do funcionário e fala assim, vem trabalhar comigo, minha empresa dos sonhos. Não, ele vai até lá. Só que o empregador esquece de ditar as regras do jogo. E isso a Catrine me cobra muito. Você precisa colocar explicitamente quais são as regras do jogo. Para que quando o cara cometeu uma falta, você poder lá levantar o cartão amarelo. E, quiçá, levantar o vermelho e expulsar o cara do jogo. Então, é muito sobre isso. E aí, isso acontece dentro das nossas casas, isso acontece de forma externa. A minha visão sempre vai ser: a forma que eu atendo a Franco é diferente que eu atendo a Dharma e vai ser diferente caso eu precise atender a Catrine. Cada cliente tem uma especificidade diferente. Sim. E aí, quando a gente traz isso para o ponto, a gente consegue trabalhar com reconhecimento facial, a gente consegue trabalhar com biometria e ainda tem um cartão de proximidade que eu nem vou falar desse assunto porque, para mim, já caiu em desuso. A biometria facial ou digital,
elas trazem pro funcionário a obrigação de realizar uma ação para marcar o ponto. Então, ele não consegue transferir isso para outra pessoa, salvo os momentos onde existem as fraudes. Olha, você pode cadastrar 2 dedos, Catrine, cadastra um meu e um seu, e aí se eu chegar atrasado eu peço para você marcar para mim. Isso aí, que é o jeitinho brasileiro, Não tinha pensado nisso não ainda, conseguimos dar jeito. Mas, a partir do momento que a gente coloca um operador ali para A empresa fazendo Fazendo cadastro, a isso. gente elimina esse risco. jogaria até como um DPO ali para fazer isso, a gente consegue diminuir esse risco. Então, vou pegar, como a Larissa começou, vou pegar o caso da Larissa. A Larissa tinha um relógio lá que não funcionava, que vou chamar de REP, porque é registro eletrônico de ponto. Era um REP convencional, REP C convencional, botava o dedinho, emitia o ticket. Para a solução da Larissa, a gente conversou e é a solução mais viável, porque o funcionário fica com o ticket de marcação, ele traz a inversão do ônus da prova, ele pode conferir se aquilo que saiu no espelho de ponto dele é o que ele tem. E temos soluções também que esse ticket vai numa forma digital, que é o REP como programa. E a Larissa tinha um aparelho lá que não funcionava porque ela não conhecia das operações tecnológicas daquele processo, ela não tinha braço operacional para realizar isso. Então, a proposta da InfoKings é ser um braço operacional e tecnológico do síndico. Então, toda semana, o meu time vai importunar a Larissa e vai falar, Catrine chegou atrasada, e aí? Vamos descontar? Vamos... Ah, não, olha, a Catrine hoje chegou atrasada porque o ônibus... A Supervia parou. Ninguém andou, ninguém saiu, não é responsabilidade do empregador, mas ela, como síndica, pode abonar essa informação. Ah, a Beatriz faltou. Não, é uma falta justificada, é é um abono óbito, tem várias regras aí que a lei permite. Mas está explícito ali a ação do funcionário e vai caber ao gestor justificar ou não justificar. No final daquele período de 30 dias, seja de 21 a 20, 26 a 25, ou de 1 a 30, como o gestor daquilo ali determinar, a gente entrega um espelho de ponto, que é o objeto para débitos e créditos em folha. Então, vem adicional noturno, descanso semanal remunerado, horas extras, atrasos e faltas. Que quando estávamos conversando antes desse episódio, não vou chamar de dissídio, vou chamar de convenção coletiva. Do condomínio específico, fala desses controles explicitamente ali. No 9 ele diz que são 50%, e depois ele diz mais alguma coisa, e fala da interjornada, e fala de várias coisas. Então, mesmo o condomínio não tendo a obrigatoriedade de ter um controle de ponto, ele precisa do controle de ponto para se resguardar de futuras ações e até pagar o que o funcionário está fazendo. Porque quando ele coloca ali no papel com ponto britânico, você não tem a certeza que ele está cumprindo com aquilo. Entendi. Quando que é obrigatório? A partir de 20 funcionários. É muito difícil que um condomínio, a não ser que sejam os condomínios clubes bem maiores, e aí também talvez não tenha 20, porque eles terceirizam muito essa mão de obra para ficar mais barato, é muito mais conveniente. Uma coisa importante ali também de falar sobre o controle de ponto do terceirizado, mas não é obrigatório, mas é muito recomendável. Não só no condomínio, qualquer empresa eu recomendo, como advogada de empresa, eu recomendo que se tenha o controle de ponto. Porque senão você mesmo fica que você não... à mercê da prova testemunhal, né? Você fica... o ônus da prova, nessa situação, é do empregado, não é seu. O problema é que a justiça trabalhista, se ele levar um micro ex-funcionário, pronto, ele provou. Então, você tendo essa contraprova, você anula o ponto dele e acabou. Sim. E aí, essa questão... Então, isso é um ponto, né? Que a gente tem ali de recomendação jurídica. Independente, você tem um funcionário... Eu, na minha casa, tenho uma funcionária doméstica e ela tem controle de ponto. Que lindo. Por quê? Porque ela não pode ficar sujeita à questão de hora extra. Ela não pode não tirar o almoço, ela né? não pode. E aí, hora extra. eu venho para um viés. Hoje a InfoKings tem uma empregada doméstica marcando ponto e tem empresas com 20 mil funcionários marcando ponto. Em alguns momentos são sistemas diferentes, equipamentos diferentes, mas o propósito é o mesmo. Sim. Ter uma segurança e evitar fraude. E evitar fraude, gente. É uma porque, segurança assim, para todos. Outras modalidades de controle de jornadas são muito suscetíveis às fraudes cometidas por trabalhadores. E a gente está sujeito a isso. Como empregador, como empresário e como jurídico de empresário, a gente tem que proteger dessas situações. Por exemplo, vou trazer para o cenário de condomínio, que a gente tem uma jornada bastante habitual ali de 12 por 36
36. A gente estava discutindo antes desse episódio mesmo. Por exemplo, esse funcionário pode fazer hora extra? Pode. Se a jornada dele é 12 por 36. Se ele trabalhar 13 horas, tem 1 hora de hora extra. E aí, se você não tem esse controle, se ele marcou lá que ele trabalhou 13 horas, como é que você vai ter essa comprovação, né? Você tem alguém olhando para isso e fiscalizando se tá estranho essa marcação exagerada? Porque é difícil um funcionário de condomínio fazer tanta hora extra, é muito difícil. Porque se um tá fazendo hora porque extra, alguém o outro tá faltando. faltando. Ou ele tá faltando, ou tá ali os dois conversando na bancada e ele não foi embora porque ele tá trocando E ideia a hora comigo. extra é mais cara do que o atraso. Claro. Ela vai, além da hora extra, ela vai incidir vários outros valores Exatamente, ali. você paga todos os reflexos em cima da hora extra. E aí eu trago uma conta. Outro dia estávamos fazendo as contas e verificamos que, em média, R$2.000 um colaborador de condomínio. Se todo dia ele fizer 1 hora extra, ele, por ano, vai custar só de pagamento de hora extra R$3.000. Caramba. Só de pagamento Fora de os hora reflexos. extra. 14º Fora. salário, porque 13º ele já ganha. Pois é. Exatamente. Então, e muitas das vezes você não descontou do outro. Sim. E aí tem as trocas, que eu costumo falar que eu acho que é a grande dor do síndico. Catrine, não quero trabalhar amanhã, não. Eu tô na escala par, você tá na escala ímpar. Vamos trocar? Vamos trocar? Não pode, não. Não pode, porque tem Porque tem a 12 por jornada, 36. É intra ou inter, essa eu já nem intra. sei. Intra. Ele tá dentro da jornada dele de descanso, ele não pode. Tanto é que o funcionário que trabalha na 12 por 36, que é uma outra coisa que a gente estava discutindo ali fora também, ele não recebe adicional, né? Não recebe hora extra se ele trabalhar num feriado, porque escala. é uma questão de escala. E aí, uma outra coisa também importante para a gente trazer de alerta para o síndico é o seguinte: temos muitos funcionários terceirizados. É cultural que o condomínio contrate. E aí? Esse funcionário não é meu funcionário. Se eu fizer um controle de jornada dele, eu estou atraindo para mim uma responsabilidade trabalhista que não quero ter e por isso eu contratei um terceirizado? Aí- Eu não quero ter funcionário, eu não quero ter responsabilidade sobre direitos desse terceirizado. E aí, o que eu faço? Porque daqui a pouco também é uma faca de 2 gumes. Eu posso não ter esse controle, mas se ele me botar numa ação trabalhista, eu não tenho prova nenhuma. Aí eu vou contar pra você, vou usar um pouco da minha versão e depois você diz se o que eu falo tá certo. Ele não é seu funcionário, mas as regras do jogo são do seu condomínio. Então, ele tá lá, eu vou pegar a Larissa como exemplo. É a Larissa que vai dizer a hora que ele chega, a hora que ele sai, a hora que ele almoça, a hora que se ele precisar dobrar porque alguém faltou. Mas ela não controla o ponto dele, porque ele é terceirizado, ele é funcionário da Roberta. E aí? Não tem controle de ponto. Ah, mas aí ela cobra da terceirizada. Roberta, coloca... Ah, não, vai incidir mais custo aqui. Ela falou assim, eu vou colocar no meu relógio. Só que no relógio do condomínio da Larissa emite o ticket. O ticket aí o está em CNPJ, nome do condomínio ou XYZH. E aí o funcionário da Roberta tem o ticket do condomínio da Larissa. Ferrou. Esse processo, para mim, não Confusão. funciona. Com o ticket, com o equipamento REP no formato CED convencional, com emissão de ticket, já não funciona. Já no Mas o REP-P, facial pode? como programa, É tudo uma questão de modalidade, mas isso é tudo é feito através de sistema. Então, o seu aparelho ali, ele é só um objeto para o programa. No programa, você Ele identifica consegue que aquele funcionário é meu. colocar os funcionários da Gente, vou Roberta, dar ou o bônus pros meus condomínios quando eu funcionário fechar. da Larissa, ou o funcionário de todo mundo. Bônus. Porque dá pra fazer isso. Só que, Roberta, é o que a gente precisa entender, que uma vez que você, dentro do seu aparelho da Franco, você dá liberdade pra Dharma pendurar os funcionários dela, ela vai ter acesso a gente consegue ter perfis de acesso. Mas eles estão todos dentro da mesma base. Mas Então- é recomendável que a Larissa tenha acesso aos funcionários da Franco que estão dentro do condomínio dela. Mas não que a Franco Mas tenha eu mando. acesso aos funcionários da Normalmente, Roberta. o que a gente faz? A gente manda. Periodicamente, a gente manda ali. Isso é uma responsabilidade. E o que do- acontece muitas vezes, né? O meu serviço é muito específico, é obra. Existe uma convenção que diz que não pode fazer obra depois das 17 horas. Então, nem que o meu funcionário queira, ele tem trabalho para fazer, entendeu? Mas acaba que ele vai fazer uma ação onde você determina o que ele precisa fazer. A Larissa é só o espaço onde ela tá. Agora, quando a gente fala de um funcionário terceirizado, por exemplo, um cara da Facility, piscina, É, portaria, sim. é ou um diferente. segurança, Totalmente. a Larissa que Faltou
botou um, ele vai ter que ficar. Vou dar um exemplo de um segurança. Você tem um segurança ali que fica na portaria. Tá acontecendo uma festa e ele precisa ser deslocado próximo a essa festa. A regra é da Larissa. Sim. Ele precisou exceder a jornada dele de trabalho por 1 hora porque aquela festa não acabou dentro do período ou houve algum problema. Então, as regras dessa operação, elas ficam muito com o síndico. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade é da terceirizada. Então, eu enxergo, e aí você vai me corrigir, eu enxergo que o condomínio tem responsabilidade sobre esse empregado. É possível, em um único aparelho, você colocar isso e desmembrar isso através do sistema, porque o REP como... E é possível fazer isso. É possível. Só precisa ser entendido que sempre eu vou ter uma empresa matriz. E o importante é que essa empresa matriz sempre seja o condomínio. E eu não posso ter acesso aos dados dos funcionários do condomínio. Os perfis, eles vão ser configurados ali. Entendi. Mas eu sempre vou ter uma empresa Mas matriz. é legal, porque o que acontece lá na Franco? Muitos condomínios têm controle de ponto facial. E a gente vai lá e põe mais um aparelho. E aí tem todo um custo daquela operação. Então, se isso é possível, eu acho que é uma forma de facilitar o processo. Sim, com certeza. Só vou fazer aqui uma sugestão para os síndicos decorrente da fala da Beatriz. Eu super concordo que a forma de controle por esse equipamento único que destrincha os perfis é a melhor solução que nós temos hoje em termos de tecnologia e facilidade para o empresário, para o síndico, etc. Mas a gente não... Cuidado síndico, você não pode se meter tanto assim na vida do terceirizado. Se ele chegar atrasado, você não pode, tipo assim, dizer... Olha só, hoje você vai ficar mais Você vai receber uma advertência porque chegou atrasado. Você não pode fazer isso, assim como você não pode fazer... hoje tá tendo uma festa, você pode ficar mais 1 hora? Não pode. Não pode fazer. Essa abordagem, essa ingerência... Tem que ser com a empresa. Tem que ser com a empresa. Então, síndico, tome cuidado com este ponto para você não atrair para você a responsabilidade direta. E nem eu tô falando de subsidiária. A responsabilidade subsidiária é o seguinte: eu, segurança, que trabalhei no condomínio da Larissa, mas era da empresa da Roberta, eu vou colocar ela para responder se a Roberta não me pagar a condenação. Outra coisa é... Olha, eu trabalhava formalmente na empresa da Roberta, mas a verdade é que eu prestava serviços para a Larissa diretamente. Eu quero que ela me pague diretamente. Eu não quero nem receber. Não é subsidiária, Não é subsidiária, é diretona. Então, cuidado para você, síndico, não ter ingerência sobre o trabalho desse terceirizado dentro do condomínio, porque a subordinação dele não pode ser com o condomínio. O melhor exemplo que a gente tem aqui é a Franco Vieira, porque a Franco Vieira vai colocar empregados terceirizados dentro do condomínio sob gestão dela. Sim. E eu sei quanto é difícil fazer isso, né? O porteiro tá ali, tem que falar com você e etc. Facilities, quando são terceirizados, é muito difícil. Mas as empresas que oferecem esse serviço de facilities, elas também têm esse cuidado de orientar o síndico. Mas eu acho que fica válido o alerta aqui. Mas, voltando ao que a gente trouxe, eu nem respondi a pergunta que eu fiz, e aí, síndico, você vai controlar o acesso? Eu entendo que você tem total interesse e isso não configura uma relação de trabalho por si só. Se você tiver outras questões, né? Eu interferia, eu pedia para ele ficar mais, eu dizia qual horário que ele ia sair pro almoço e etc. Isso aí já é uma outra questão que pode configurar o vínculo trabalhista. Mas do ponto de vista de controle, de você exigir, de você poder ter acesso, é uma questão de prova importante, porque isso por si só não faz você se reconhecer vínculo, mas o condomínio tem o direito, inclusive em muitos contratos que se firmam com as terceirizadas, de fiscalizar o cumprimento pela terceirizada dos encargos trabalhistas, e a jornada é uma delas. Vou contar um caos para animar aqui a festa. A gente tem um condomínio que até hoje a gente não conseguiu botar controle de ponto. A gente, óbvio, né, que avisa o síndico, que vai a empresa contratada, manda tudo bonitinho. O síndico falou que ia consultar o jurídico dele. Até hoje a gente não teve uma resposta se pode ou não botar o ponto aí, Roberta, no condomínio. Mas aí a própria Bia falou, existem outras formas de fazer o controle de acesso. Você pode ter o celular da empresa, pode utilizar o celular do funcionário e colocar no termo como a Catrine. Sim, mas assim, é a maior garantia para esse condomínio, na verdade, é a maior garantia que ele não vai ser responsabilizado se o meu funcionário entrar com uma ação contra ele, entende? E assim, pra gente, óbvio, essa é a forma que a gente
controla todos os nossos funcionários. Eu não posso dar uma folha de ponto para os funcionários que estão Não, ali. de jeito A partir do momento que ele Vira exceção. me bloqueia, eu acho que ele acaba Assumindo. uma certa É, responsabilidade. Assumir responsabilidade não, porque o trabalhador não tem nada a ver com isso. Então, ele vai cobrar de você. Mas ele assume responsabilidade da parte dele, né? Da responsabilidade subsidiária que vai ser exigida. Sim. Mas é uma questão importante da gente olhar na Franco como que a gente vai resolver esse problema entre você e o trabalhador. Sim. Então, assim, ter ali no contrato um termo que ele vai utilizar o celular dele e se ele não bater o ponto, ele vai ser advertido e advertido, de repente até uma justa causa, é um ponto importante, porque você tem mais de 20 funcionários, então Sim. você precisa, é obrigatório Cumprir, o controle né? de ponto. Então, assim, o condomínio assume a responsabilidade dele de não ter uma prova caso ele seja acionado numa ação, mas esse não é um problema seu. Lava suas mãos, né? Entendo. E fica muito... Ou seja, celular na obra, já boto... Tem opção no celular? Tem opção de celular. Então já vamos ver essa opção, já vamos conversar transferir em vamos- vez de ser o... Vamos equipamento. conversar O sobre equipamento. isso, mas o que vale a pena a gente refletir é sobre isso. Para cada empregador, vai existir um formato específico. Customização, né? É possível juntar todo mundo, é possível separar, é possível ir para o aplicativo, para o equipamento como programa, como forma convencional. E isso a gente vai ajustando com cada um. Mas o que a gente tem que lembrar sempre é que o controle de ponto traz transparência para a relação. A relação fica transparente, porque não vai acabar esse jeitinho. Eu costumo brincar o seguinte, o funcionário esqueceu de marcar o ponto, pode ter certeza que alguma coisa está errada. A Catrine, a gente conversa muito sobre advertências, né? E a primeira advertência é verbal, né? Depois a gente tem que unir provas ali para gradativas, colocar né? essas advertências Sequenciais no e papel. gradativos, já tô até sabendo. E o rádio corredor, gente, funciona de uma Voa. forma específica. Fulano foi advertido, fica todo mundo no sapatinho amanhã. Eu peguei um condomínio recente aqui na Barra, onde a síndica, o síndico levou até o ramal da mesa. Ele levou o computador, ele levou o ramal, levou tudo. O funcionário botou o dedinho nela e falou: eu não vou cumprir esse horário. Ela, tá bom. Botou um ponto. Eu não vou marcar. Não vai, não. Chegou o espelho de ponto, ela mandou: falta? É falta, desconta tudo. Ah, mas... Notifiquei ao senhor que o senhor precisa marcar o ponto. O senhor marcou? Não marcou. Se não marcou, faltou. Se faltou, é desconto. É isso. No mês E aí, seguinte... doutora Catrine? Catrine, no mês seguinte... Adverte, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Demite por justa causa, mas não Ai, faça dá isso. vontade de fazer, né, gente? No mês Mas- seguinte, na operação dela, aí tem as discussões do jurídico que eu vou deixar você falar sobre isso. Mas na operação dela, Facilitou muito. facilitou, todo mundo marca o ponto, o cara marca bonitinho, chega pra ela assim, Você dá uma olha, de louco. Olha só, isso não pode ser público. Agora o problema eu tenho é que esse podcast vai ser Um publicado. outro então... caso, agora eu vou jogar a sardinha aqui pro meu lado. No meu caso, existe na convenção coletiva um prêmio assiduidade. Assiduidade. Uhum. Se ele não marca o ponto, Ele não ganha. não ganha o prêmio. Aí a gente tá falando de prêmio, não tá outra falando coisa, de salário. exatamente. Porque o fato dele, se ele for para uma É um justiça fator trabalhista, olha, motivacional ali. exatamente, é diferente. Prêmio, né, como bonificação. Bonificação, não vou usar essa palavra porque usa-se muito, mas ela não existe. O termo correto é prêmio. Aqui a gente fala certinho, todo mundo tem jurídico. Ah. Mas é prêmio. Então, assim, é extra, né? Não é um valor previsto para subsistência, etc. Quando um funcionário prestou um serviço e você descontou o salário, isso é absolutamente ilegal. Então, assim, em termos jurídicos, eu sei que tem um efeito psicológico e resolve fazer isso. É porque é a primazia da realidade, né? Ele Exatamente, realmente ele prestou realmente o serviço. prestou o serviço. Então, não pode. Exatamente, primazia da realidade. Então, você não poderia fazer esse desconto. Mas, poderia. Notificou. Faltou. Não bateu, advertiu. É não uma- bateu de novo, outra advertência. é Não uma- bateu de novo, suspensão. Ele não tá querendo cumprir uma regra, né? Sim. É diferente. Mas aí vem uma questão que eu acho que a Catrine precisa ressaltar isso, é o seguinte: a falta de preparo de legislação trabalhista de muitos síndicos. Sim. A relação de trabalho, ela não é uma relação simples. Nós temos a CLT,
temos o As acordo convenções, coletivo. Meu Deus do céu. As Temos súmula, em ainda. as orientações Gente, eu ainda jurisprudenciais. lembro disso. Temos as orientações. Eu ia falar OT. Temos os precedentes, temos as... Nossa, nós temos muitas coisas. E muitas das vezes, As gente, legislações temos- extravagantes. E temos também coisas absurdas que acontecem no Eu dia a preciso- dia. Eu preciso ser uma mensageira de notícias Eu ruins. sei qual é essa notícia, A minha Lari. mensagem ruim Encaminhe é que o nosso tempo para o acabou. final. Tá escrito Não, ali. e o tempo acabou, tem mais de 5 minutos, mas eu quero deixar aqui, Roberta, esse gostinho para um próximo episódio, porque a gente sabe que trabalhista Sim. aí, olha, o A gente pode falar quanto A a gente gente falaria tem um assunto. 10 episódios, né? A gente Então, poderia fazer uma maratona aproveitar trabalhista. esse momento que a gente deixou o gostinho de muitos assuntos no ar, Roberta. Primeiro, Coloca aqui Pra- embaixo, nos comentários, qual é a sua dúvida em relação... mas depois Ao que você trabalhista. fizer isso, você se inscreve no nosso canal. Porque pra gente Perfeito. conseguir compartilhar e Não, divulgar. Antes, se inscreva antes e depois Antes. comente. Isso a aí, gente precisa ótimo. dessa participação de vocês, né, Roberto? Não se esqueçam Perfeito. também de nos seguir e compartilhar os nossos conteúdos no Instagram, no @francoconecta, porque lá a gente dá esses gostinhos, esses cortes desses episódios onde a gente Quando eu deixa falo de que ela é forma minha garota abrangente esse maravilhosa. Mas antes de finalizar 100%, vou passar a palavra para as nossas convidadas deixarem Com o seu certeza. arroba e dizer como é que o nosso ouvinte encontra vocês. Começar com a Bia, depois a doutora Catrine. O nosso arroba é InfoKingsOficial. No Instagram. No Instagram. Beatrice Oficial no Instagram. Ou infokings.com.br. São os nossos acessos mais fáceis. O nosso intuito ali é ser realmente um braço operacional e tecnológico, tanto dos síndicos quanto dos empresários. A nossa conversa é muito leve, a nossa operação é muito leve. E o intuito sempre é achar a melhor solução para aquele problema. Maravilhosa. Muito comercial. Não, mas é isso mesmo. Eu tô lá dentro como jurídico, posso dizer que é uma empresa super diferenciada, assim, dentro do que eu vejo aí atuando no mercado nesse nicho. E doutora Obrigada. Catrine, como é que o ouvinte te encontra? No Instagram, eu sou Catrine, com K e E no final, Quintanilha, Catrine Quintanilha. O site do escritório é quintanilhafontes.adv.br. E nós somos um escritório de bastante pró-negócio, né? Eu digo que a gente é pró-negócio, a gente quer ajudar o síndico a fazer os melhores negócios para eles. Não necessariamente todo negócio envolve a obtenção de lucro, mas fazer a operação Escolhas girar. certas, né? Escolhas certas para que o fluxo seja constante, o síndico tenha tempo para focar no que realmente importa. E eu acho que esse tema de hoje, ele é dificilmente falado no mercado condominial. Às vezes a gente fala mais sobre responsabilidade do síndico, obra, questões de moradores. A gente tem falado muito sobre stalking contra síndico, enfim, uma série de assuntos, e o trabalhista fica às vezes negligenciado. Acho que a gente ainda tem muita pauta para explorar esse assunto no mercado condominial. Então, não deixe de se preocupar com esse assunto. Manda mensagem lá no meu direct, vamos conversar mais. Manda mensagem pra gente que a gente ajuda. A gente É gosta. É isso aí. É isso aí. Duas maravilhosas. Depois de todas essas provas sociais, né? São duas prestadoras de serviço da Fran que eu trago aqui. A gente só traz gente aqui que a gente confia e que é especialista no mercado. Então, E é depois... muito bom trabalhar com vocês. Ai, que Ah. maravilha! É verdade. Com essa frase, então, a gente A se gente despede, finaliza né, esse gente? episódio. E ele é onde a gente manda um beijo. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.